Finalmente esse vídeo tá saindo, né? Fala galera, aqui é o Chad Original. Atrasei. Acabou essa temporada tem tempo, né? Eu tô atrasado, falta 2 reviews pra entregar ainda. Mas, felizmente, os problemas que me faziam atrasando esses episódios encerraram. Foi tudo resolvido, né? Agora eu vou conseguir dar um foco melhor, espero assim, né? Mas uma pena que já vai acabar a temporada, né? Se tivesse mais, eu conseguiria fazer fluir melhor, né? Então até por isso, segurei um pouco esse vídeo aqui, enquanto priorizava outros assim, né? Para o canal fluir melhor. Então espero que vocês entendam aí, beleza? Obviamente, para quem não viu, né? Porque o YouTube foi uma porra, como é o último review. Então, quem não viu do episódio anterior, episódio 14, vou deixar ele no cardzinho, né, pra você ver, né, até porque é importante ver todos. Então, se você não viu o episódio ali focado na Theresa Van Astria, vê lá que ficou bem legal, deu um trabalhinho também, principalmente porque eu não tive muita base pra fazer, eu perdi a minha gravação desse episódio. Nesse daqui eu ainda tenho, então teremos pelo menos um roteiro melhor, pra eu focar melhor a minha análise, beleza? Então antes de iniciarmos aqui para falar deste episódio, aquele recado sempre. Se inscreve no canal, deixa o like para ajudar, comenta se acharam tanto do episódio quanto da temporada em si. Sempre bom trocar esse feedback com vocês, então chega junto aí. Não posso esquecer também, obviamente, né, de pedir para vocês usarem o hype para fortalecer esse vídeo e também considere se tornar membro do canal para ter acesso aí por um preço bem baixo aos vídeos para membros, né, desde reacts exclusivos até vídeo de opinião também, pessoal. E é isso. Bora falar aqui do 15º e penúltimo episódio dessa terceira temporada de ReZero. Já de cara posso dizer que o episódio começa já na abertura, sem tempo a perder, até porque é uma coisa que eu devo criticar lá no final do episódio, mas correria para poder entregar esse final o mais rápido possível, né? É algo que acentua aqui nesse episódio. Então, sem tempo a perder, já começa na abertura. Ela passa e a gente já corta direto ali pra luta ali na praça envolvendo a Gula, né? Especificamente o Lai Batenkat, esse filho da puta aí atrás. E ele tá ali meio que brincando, né, com a comida, de certo modo, né, enquanto ele vai enrolando para poder ganhar tempo ali e descobrindo, né, uma estratégia que ele faz. Em vez de matar os caras de vez, ele vai tentando ganhar tempo para escutar a interação das pessoas ali e ver se ele descobre os nomes dos seus alvos, né. Então por isso que não dá cabo de todo mundo, menos podendo, beleza? Então é lutando ali com os figurantes e o Otto, né, que são basicamente quem tá ali naquele momento, já que a Felt vazou para ir buscar a porra do Mitya lá. E é isso, esse iniciozinho assim, então pelo menos bem animado tá. E cara, que personagem filho da puta o Lai Batenkat, né? Porque a gente vê pouca coisa da Gula, a gente não percebe tanto, né? Pois ele também é um pouco insuportável a personalidade que ele tem e a forma como ele se expressa, né? Então é irritante, não vou mentir, mas não chega nem próximo do Regulus, tá ligado? Nem perto. Pelo menos eu acho que de uma construção de vilão pra te fazer ficar puto, né? Pra não ser tão insuportável no passado do ponto como no Regulus, eu acho que tá até num certo grau ok aqui. Ele basicamente fica ali, né? Falando, obviamente, pra gastar tempo e ver se ele consegue, né? Irritar as pessoas ao ponto delas acabarem de deixar escapando um ou outro comentário assim para poder pescar as informações que ele precisa para poder ativar a autoridade dele. Enquanto ele vai falando isso daí, né, o que acontece? Ele acaba citando a outra Gula, que é o Roy. Ele vai meio que comparando ele com a outra, né, e o modo como eles agem. Ao dizer o nome do Roy, acaba que o episódio corta de volta ali pro Roy, que tá lutando com o Ricardo e com o Julius. E eu acho o Roy um pouco meio, né, tanto faz, sendo sincero, né, porque por mais que ele seja até um pouco parecido com o Lai, eu pelo menos acho ele mais interessante, né? Porque o Roy, querendo ou não, parece só um Ctrl-C, Ctrl-V em certo nível, né? Só parece meio que uma copiazinha, tadinho. E pelo menos eu não me irrito com ele, né? Ele tenta emular um pouco os trejeitos do Lai ali, não parece ser exatamente o ideal. Então é isso. Ele tá ali tentando, né, prejudicar os dois ali no mesmo modo. Enquanto o Julius ali parte pra cima, né, atacando, né, com suas magias, né? Padrão do Julius, né? Enquanto o Roy desvia. É foda porque me irrita. E tudo bem, eu até entendo o plot mais pra frente, e ele já sabia quem era o Julius e o Ricardo por ele ter absorvido uma pessoa importante ali, e isso meio que quebrou tudo, né? Enfim, não dava pra evitar. Mas, pô, desconsidera isso, porque eles não sabem dessa informação. Me incomoda o fato deles estarem lutando com a Gula e todo mundo o tempo todo tá falando os nomes, velho. Caralho, eu sei que vocês têm que resolver o problema, que é lidar com esse filho da puta. No caso, esse filho da puta, né? Eu tô um contra o outro. Mas, cara, vocês não sabem da informação que ele sabe seus nomes, mas pelo menos não entrega. Vamos supor que ele não sabia, né? Ele realmente não sabia. Aí você vai lá e entrega de bandeja o que ele precisa, porra. Eu sei que para resolver, a ideia é fazer isso, mas se der uma merda, o plano não sair como deveria e ele acabar fugindo, vocês estão fudidos. Caralho, como é que faz se esse maluco foge? E aí?
Ele sabe o seu nome. Se ele te pega aí surpresa em algum momento no futuro, você tá ferrado, você não vai nem entender o que aconteceu e morreu. Foi apagado da realidade. Cara, me incomoda a forma como eles parecem não se planejar direito, sabe? Eu acho que o Subaru consegue fazer planos muito melhores, mesmo sendo menos inteligente às vezes, que a maioria deles. Impressionante, né? Tudo bem, o Subaru às vezes tem muitas vantagens ali por causa do retorno, de pensar mais vezes. Mas, cara, eles tiveram um tempão pra reunir e fazer essas paradas, tá ligado? E mesmo assim, puta que pariu, cara. Pra que entregar de bandeja assim, velho? Caralho, me incomoda muito esse tipo de coisa. Mas enfim, o Jules carrega aquela magia absurda dele, que ele convoca os espíritos e forma aquela bola gigantesca e ataca o Roy ali com tudo, né? E aí o Roy, ele aproveita, né, pra entrar na mente do Jules, dizendo que era justamente isso que ele esperava dele, né? E já pescou, sabe o motivo disso, né? Mas esse episódio meio que já revela o que aconteceu. Ele comeu as memórias aí de alguém do grupo ali, do Julius, e por isso ele conhecia o Julius, né? Por saber essas memórias. E, cara, ele desvia dessa porra de uma maneira muito aleatória, tipo, caralho, como é possível esse maluco se agachou num ângulo inacreditável ali, o bagulho passou por cima dele e foda-se, tá ligado? Enfim, né, velho? Puta que pariu. Não dá pra entender algumas coisas dessa porra, mas enfim, acontece. E aí, obviamente, né, como é o modus operandi de tentar entrar na mente da pessoa, ele vai, né, começa a emular trejeitos e comentários das memórias que ele tem, né? Do mesmo modo que o Lai fica fazendo isso daí pra irritar mais pra frente, né? O Roy faz aqui, né? Vai irritar o Julius, que não consegue entender ainda o que está acontecendo, e ele fica imitando alguém que conhece muito, né, que já sabia dessa magia dele, né, é por isso que ele desviou. Então, cara, é foda essa porra. Aí o Ricardo vê essa oportunidade, né, que ele tá focado apenas ali no Julius, pula e tenta atacar ele, mas, cara, por mais que o Ricardo seja forte e veloz, esse merdinho ele consegue retrucar na mesma velocidade, cara, e ele defende basicamente todos os golpes do Ricardo, enquanto também comenta com o Ricardo, né, as coisas que ele sabe do mesmo, porque, querendo ou não, ele, né, tem a memória lá, então ele conhece, né, até o jeito que ele luta. E o que é bizarro ainda, ele fica comentando com o Ricardo, né, sobre carnes macias e carnes duras, né, a respeito dele, né, ser um demi-humano de lobo, né, então fica esquisito essa cena, né, é estranho. Aí, novamente, o Julius tenta ali acertar, né, enquanto ele tá focado no Ricardo, né, porque é basicamente a luta assim, eles não estão atacando ao mesmo tempo, eles vão meio que alterando um de cada vez ali, pra tentar pegar ele de guarda baixa, né? Que é um estilo que eles têm ali lutando juntos. O problema é que como esse filho da puta sabe das memórias, aparentemente ele também sabe desse estilo que os dois têm lutando junto, né? Então aí é foda. E sempre ele acaba desviando, defendendo, bloqueando, seja um, seja o outro. Aí do nada meio que o Roy, ele inventa poder, né? Que é basicamente o que ele faz ali, com todo respeito, até esse momento, né? É estranho, a gente não sabe tanto assim da autoridade da Gula. Ele mete uma magia chamada Eclipse, acerta um tapão ali no Julius, né? Que dá um golpe interno dele ali, ele começa a vomitar sangue, tá ligado? Absurdo, do nada, lançando ele pra trás ali, o Ricardo segura ele. Eu entendo que ele é uma ameaça e tem que ser assim, mas é meio estranho, né? Porque até esse momento específico, nada foi apresentado assim, e fica meio aleatório. Vai parecer, e, sei lá, não sei se é ele, desse modelo de Gula que ele é, que consegue fazer isso, ou se todas podem, né? Aí com isso ele começa ali a imitar, né? Como se alguém tivesse chegado em casa, né? E ele fosse uma esposa ali de alguém, eu acho, né? Pelo menos aquele clássico comentário que as esposas em animes fazem quando o marido chega em casa assim, ele faz ali o trejeito, né, e do nada ele vai e invoca ali, tipo, duas magias de água gigantescas e ataca ali o Ricardo, que até consegue defender, mas eles ficam muito surpresos, né, porque não apenas assassino, mas ele realmente é um mago, e o que me faz questionar se ele come a memória, não interessa se é meio que um negócio totalmente contrário ao que ele absorve e aprende a usar a parada que estava na memória, ele consegue usar mesmo no sendo do atributo dele. Então é isso. Aí o Julius, né, que obviamente percebe, né, a situação, esse é um absurdo do usuário de técnicas de combate e de magia, ele questiona, né, o Roy, que começa novamente a entrar ali na mente dele, né, de um certo modo, começa a imitar ali o irmão, que, né, o irmão dele tinha toda aquela obsessão por ele, e pelo menos é aqui que já deixa claro, pelo menos para quem não pescou essa informação ainda, que ele comeu, de algum modo ali, off-screen, o irmão do filho da puta do nosso queridão aí, em algum momento. Aí ele apagou, todo mundo, ninguém lembra mais dele, mas obviamente agora as informações vieram daí. Ele continua, né, imitando o irmão, né, falando ali da forma ele se comportava no passado, tem tipo um flashback, é bizarro essa porra. Né? E ainda fica irritado porque o outro não lembra dele, sabe?
esse filho da puta. É muito bizonho essa situação toda, cara. E é foda, cara, porque enquanto ele fica nessa putaria, incomodando muito o Júlio, isso acaba meio que tirando o foco dele, querendo ou não, né? E ele não faz ideia que caralho que ele tá falando, porque a memória do irmão foi apagada totalmente. É uma estratégia bem de arrombado, cara. É bizarro. Uma coisa que esse episódio tá me mostrando é que, de fato, né, o Regulus é o pior arcebispo dessa desgraça, tá ligado? Todos os filhos da puta do Guldo são muito legais. Menos ele é um merda. E o que acontece, né? Cansado dessa putaria, o Júlio vai, carrega um poder, parte pra cima com tudo ali, né, do Roy. Só que a gente não vê o desfecho, pelo menos nesse momento específico. Afinal, a cena corta. E corta de volta, ele olha pra quem? Pra luta dual contra a Capela. E a gente já volta ali no momento bem oportuno, né? A Capela tá meio partida ao meio, né? Saindo fumaça do corpo dela, enquanto ela tá ali zoando de boa o Al, né? Perguntando quantas vezes vai ser necessárias para ele de fato matar ela de uma vez, né? Obviamente depois ela vai se regenerar totalmente. E ele já mete uma piada, né? É verdade que mesmo que eu morra 100 vezes, talvez eu não consiga matá-la. E não é uma piada. Realmente não é uma piada essa daí. Mas ele fala, né? E apesar de tudo, ele sabia que ela viria ali, então ele preparou algo para lidar com ela nessa situação. Só que ao ver que ele preparou algo para ela especificamente, a Capela fica naqueles momentos que o ego dela vai lá em cima, né? Fica maravilhada, né? E realmente muito feliz, aparentemente, né? Então ela quer receber, sabe, sei lá o que isso for. Ela fala, não, você vai morrer mesmo se você fizer isso. Morrer dói e é assustador, viu? Esse filho da puta. E ele ainda completa dizendo, principalmente da primeira vez. Você deve guardar a primeira vez apenas quando for uma hora correta. E obviamente essa piada com duplo sentido deixou ela ainda mais feliz, né? Que ela já é biruta com essa porra de luxúria dela. E aí não sei por que ela interpretou isso daí como se ele realmente gostasse dela, né? Enfim, mas do nada ela surta e diz que isso é tudo mentira, que ele realmente não liga pra ela. Começa a se derreter e se transformar na porra do dragão lá. Que bom é ver esse dragão em momento nenhum em CGI, cara. Maravilhoso essa temporada, incrível de verdade. Mas, cara, cena muito foda aqui. O que acontece? Ela se transforma em dragão, pergunta de qual versão ele prefere mais. O cara simplesmente guarda a espada dele de volta na bainha, vira de costa e mete um... Cara, não consigo amar ninguém. Ao dizer isso, simplesmente todas as pilastras que seguravam o lugar explodem em cima da capa, desabando o bagulho da cabeça dela, tá, basicamente. E basicamente esse é o plano principal, né? Por mais que talvez ele não conseguisse derrotar a Capela especificamente assim, né? Afinal de contas ela sempre ficaria regenerando infinitamente sem parar. A ideia era pegar toda a companhia música que tá aí em cima, né? Que é um prédio gigantesco, né? Pesado pra caralho, e derrubar essa porra em cima dela, basicamente ele tacando aquele prédio inteiro dela. E daria umas belas toneladas nessa brincadeira. Assim, soterrando ela ali embaixo para que ela nunca mais escapasse. Não importava se ela viraria dragão, os caralho, né? Ela ia ficar lá embaixo, presa num modo que ela não conseguiria se mexer nunca mais. Ele aproveita, corre ali, joga ali no rio, né? E vaza ali nadando, né? Com um braço só. Não sei como ele conseguiu fazer isso tão rápido, mas ele fez. E aí o prédio inteiro cai, basicamente, ali, né? Enfim, ela é soterrada como plano, né? Aparentemente funciona. Depois o anime corta ali com o Al saindo da água, né? Em algum outro ponto específico, assim, pá. E só mostra a destruição no lugar que tava ali, que só sobrou escombros. E aí do nada a Anastácia aparece ali do lado, né? Revelando que ela tá viva. Enquanto eles estão conversando ali, né? Sobre a situação, né? Que aconteceu ali com a Capela e é o motivo do Al ter que derrubar o prédio de fato em cima dela, né? Que senão não tinha outro jeito. O Félix se aproxima também, mostrando que ele também tava vivo. Perguntando da Capela, obviamente, né? E ele responde que ela foi esmagada sem sombra de dúvidas. Então ele questiona se realmente vale a pena comemorar, pensando se ela morreu ali embaixo mesmo. Afinal de contas, a Anastácia já tinha estourado a cabeça da Capela antes com magia, só que aí não deu em nada, né? Regenerou mesmo assim. E isso é um detalhe bastante curioso. Afinal de contas, né? A Anastácia até esse momento nunca soube usar magia nenhuma. E o Al sabia disso. E ele percebe na hora. Comentário é esse de magia. Como assim ela usou magia? Na mesma hora ele sacou a espada e apontou pro pescoço da Anastácia, tá ligado? Deixando os dois ali em choque. Como assim? Que porra é essa, Al? Por que você sacou a espada pra ela? Do nada assim? Fala do Aldebaran, moleque. Escutou magia, já falou, ih, tem coisa errada aí. Ela pergunta se isso é uma piada, né? Que se for não tem graça nenhuma. Já mete um de volta. Não me veia com essa, cara. Você fez algo que a Anastácia Roxinho nunca foi capaz de fazer antes. O que você tá tramando? O homem sabe, o homem sabe. E ele realmente poderia ter até finalizado ela ali, inclusive, né? Se não fosse o Félix entrando ali na frente, basicamente, né? Dizendo que não é hora de brigar entre eles, né? Afinal de contas, tem muita merda pra resolver ainda. E o Al até acaba, né? Desistindo de fazer alguma coisa por agora. Afinal de contas, né? Ao mesmo tempo, a Capela apareceu de volta aí. É, ela não morreu. Ah, olha só.
o plano não funcionou. E ela apareceu ali como um rato. Afinal de contas, né? Ela pode se dividir e mudar em qualquer forma, né? E o que ela fez, né? Em vez de se manter naquela forma gigantesca de dragão, que não teria como escapar embaixo, que ocupava um espaço gigantesco, ela foi e se transformou em milhares de ratos menores e escapou pelas frestas, basicamente assim, como ratos. E depois, né? Juntaram de novo nela. É muito bizarro essa porra, esse poder dela, cara. E é mais uma vez a gente tem uma cena absurda dessa regeneração dela, né? Que eles gastam toda a animação, né? Fluida nesse porra desses momentos, né? Gastando a nota nessa porra. E vale a pena, porque os resultados são bem legais. Eu acho que esse episódio em si não tem nenhum momento grave de animação. Ele é bem bonito do início ao final, basicamente, né? Tipo, impecável mesmo. Obviamente todo mundo fica em choque com ela aparecer de novo viva ali do nada, né? Tipo, caralho, o que faz pra matar isso, porra? E toda a interpretação da Kaplan, enquanto ela surta, né? Esse retorno dela, né? Quando ela vai, né? Zoando assim, que eles não conseguiram matá-la, ela está de volta. Cara, a Seiyu da Kaplan é fenomenal, é uma personagem fantástica, ainda mais por conta disso. Funciona demais a escolha pra personagem, cara. Que Seiyu incrível, que trabalho fantástico a gente tá tendo nessa temporada, né? Basicamente todo mundo, mas eu acho que a Kaplan é a que mais se destaca na temporada inteira, cara. Incrível mesmo. Aí, enfim, né, ela tava muito feliz, né? Porque ela foi atingida com um ataque, né? Que ele se preocupou tanto em criar pra ela, né? Esses papos de doido. E o Lau já tava preparado pra lutar de novo, mas ela fala, não, calma aí, pera aí. Ela adora lutar com idiotas assim, esse tempo todo, né? Que não sabe medir as consequências, nem os problemas que eles estão metidos, né? Mas, de modo geral, ela não quer continuar por agora, né? Então ela vai se despedir por aqui por hoje. Fala, sim, não vou mais lutar. Afinal, eu já fiz o que eu queria fazer aqui. Enquanto ela tava tentando se explicar ali, né? Tentando fazer parecer que ela tava de boa com essa situação, ela é interrompida pela Anastácia no meio do diálogo dela, perguntando se foi o gospel dela que fez ela fazer isso. Exatamente. A Anastácia, que até este momento na teoria não sabia como funcionava gospel nenhum, meteu essa do nada. Do nada. Como assim, Anastácia? Por que você sabe sobre gospel e como ele funciona? Aham. Moleque, eu até chego a falar isso daí no meu react, né? Que é uma pena ter tomado esse spoiler específico a respeito da Anastácia. Porque eu acho que esse daqui, pra quem não conhece o que tá acontecendo e fica teorizando com as poucas informações que o episódio vai mostrando, né? Bem pincelando de leve, é aquele tipo de mistériozinho bem legal de acompanhar em história, né? Por que as coisas são assim? Aí você vai tentando teorizar umas coisas bem doidas e elas vão encaixando com o passar do tempo. Quando você vê lá na frente que realmente é isso, você fica, caralho, que foda, né? É uma revelação que não é aquela revelação absurda, né? Gigantesca, mas que quando você vai percebendo a parada sendo bem estruturada, é legal, sabe? Te diverte. Então, saber de antemão isso daqui é uma pena, porque, né, eu fico, né, meio triste, né, porque eu poder estar passando por isso, né, e agora eu só fico fazendo piada, né, porque eu já sei, né, então, né, eu só posso fazer isso, infelizmente. Então, pô, é meio paia por esse sentido. Mas, pô, eu gosto bastante de como tá bem construindo isso daqui pro pessoal. Eu não pegou o spoiler do porquê que a Anastácia tá sabendo de tudo isso nesse episódio, tá agindo de forma totalmente diferente do que a Anastácia atualmente faz. Enfim, né, você vai ver lá na frente, né? Você vai se surpreender. Isso incomoda a Kaplan, né? Porque ordenou, faz parecer que ela sempre, né, tem que escutar tudo que o livro diz, né? E ela não gosta disso. Os sentimentos dela não são ordens de um livro, são reais. Puro amor. Isso, obviamente, irrita o Félix, né? Que questiona ali, né? Se matarmos a Kaplan, o corpo da Crunch voltaria ao normal. Mas óbvio que isso não ia acontecer. E a Kaplan explica. O sangue do dragão dela e ela são coisas totalmente diferentes, né? Então, mesmo que ela morra, nada vai mudar a crush do estado atual dela. Aí a Kaplan fala, invoca mais a Ju, aqueles bichos feios do caralho de CGI, né? Afinal de contas, não dá pra ter tudo perfeito o tempo todo. E é engraçado, né, que o Félix fica puto, né, e pergunta como é possível que ela consegue fazer coisas tão terríveis, né? E ela pensa assim, porque ninguém nunca me disse que eu não poderia brincar com cadáveres. Filha da puta, muito bom esse personagem. O que acontece, né? Eles meio que tem que fugir porque os bichos atacam, né? Então não tem o que fazer, então eles correm. E acaba fica lá apenas observando enquanto eles vão fugindo. Enquanto tava dando merda, né? O Félix implora, assim, pra alguém salvá-los, né? Porque aparentemente não vai ter o que fazer, né? Os bichos estão chegando no maior número e vai ferrar com geral. E ele meio que implora, né? Pra alguém salvar. E, moleque, na hora que ele diz isso, alguém escuta sua voz e ouve as suas preces. Vindo do céu, como, né, um grande herói que é, aparece ele, Reinhard. Ele não tá nem um pouco feliz, afinal de contas, né? O Félix implora, né, pra ele matar todos os bichos, né? Ele falando que vai fazer pra cumprir os seus deveres como sendo da espada. E ele achando que explodir da porrada todo um raio de luz absurdo gigantesco. Foda-se, tá ligado? Não tá nem aí. Acabou. Enfim, Reinhard mata geral, né? A Kaplan sumiu.
E é isso. O episódio corta de volta ali pro Lai Batenkaitos enfrentando, né, os figurantes. E aí, né, observando esse tipo de coisa, um desses bandidos do beco, né, que eu não gravo o nome desses personagens, mas um deles tá ali, junto com o Otto, ele fala, né, enquanto ele tá vendo o Lai desviando de todo mundo, ele fala que, apesar de parecer jovem, né, as técnicas de combate dele são absurdas, ele age de uma forma como alguém que treinou por vários e vários anos. Então não são desvios aleatórios ali, são técnicas avançadas de combate. O Otto fica surpreso, como assim vários anos? Ele parece tão jovem, né? E eu questionei, né, que talvez não apenas esse talento inato, né, de absorver habilidades, né, das memórias, né, de magia ou de combate especificamente, né? Porque, como é dito, vários e vários anos, né? E aparentemente, ele, querendo ou não, parece novo ainda. Eu acho, não tenho certeza, mas deve ser uma passiva inata ali da autoridade da Gula, de mesmo modo que ele deixa a pessoa que foi vítima dessa situação num coma eterno ali, sem que ela envelheça, meio que de uma forma imortal, até o fim dos tempos, ou que isso seja revertido de algum modo, né? Então, pelo menos nesse estado, a pessoa nunca morre de fato. Eu acho que ao mesmo tempo ele absorve isso pra si e ou ele ganha tempo de vida, ou ele também se torna tão imortal quanto a pessoa tá naquele ponto, né? O que seria horrível, como é que lida com uma porra dessa, né? De certo modo, né? Ele também foi imortal, pelo menos de tempo. Enfim, é estranho. Todas essas coisas envolvendo ali a Gula ainda é um pouco estranho pra mim. Mas enfim, pelo menos alguém nessa porra também conseguiu pensar, né? Que quando ele ia lá e continuar nessa estratégia, né? De tentar ver os nomes, né? Por conversas, né? Isso começa a funcionar e até chega a lidar com um ali, com menos memórias por ter escutado conversas paralelas e fica brincando ali com o fato das outras pessoas terem esquecido quem era essa pessoa que ele comeu as memórias. O Otto percebe isso, né? Por mais que ele não conheça a pessoa ali agora. Então ele questiona, né, várias coisas assim, e liga e pede pro pessoal não dizer o nome dele em hipótese nenhuma. O que é engraçado nessa situação toda é porque, tipo, ninguém ali sabe o nome dele. Isso vira uma piada ali, que, querendo ou não, um voto tão relevante assim na história. Enquanto ele fala ali, né, que apesar de tudo, ninguém ali realmente é muito importante, não é o prato principal, já que a Felt fugiu, infelizmente ele não conseguiu ir atrás dela. Então ele não vai perder ninguém ali por conta disso, porque senão a Rui ia dar um socão nele, né? Então ele acaba revelando quem é a última, aí nessa cena específica, né? Pelo menos o nome da última a ser vista da Gula. Ele parte pra cima dos figurantes ali, né? E começa a arrebentar e randomizar vários deles, né? Querendo ou não, ele é muito superior. E aí o Otto dá uma de doido, tenta agarrar o Lai Batengates por trás, tá ligado? Ele toma um socão, voa longe, tipo... Porra, mas era tudo um plano. Ele colocou bombas nos bolsos dele, né? E aí aponta pra cima pro peito. Cara, quando o Gula olha pra baixo... Fala do Otto! Meteu uma bomba, lançou lá o Rock lá, moleque. Só que, infelizmente, nada acontece em feijoada, né? O porra do Lai Batenkites continua sem um arranhão. A única coisa que aconteceu foi queimar as roupas dele, revelando como é que é o corpo dele ali por baixo. E ele pula, assim, na frente do Otto, né? Que tá caído, assim. Então agora não tem mais o que fazer. Ele não tem pra onde fugir. Ele tá na frente. O Gula começou a dizer um monte de coisa na cara dele, assim. E ele ameaça, né? Já que ele cansou de brincar, ele quer descobrir o nome do Otto de uma vez. Vai fazer ele falar de um jeito ou de outro, né? Então ele começa a ameaçar torturá-lo, comendo cada um dos seus dedos. Só que no último segundo, moleque, até aparece a tela de crédito, assim, do episódio, pra encerrar a parada. Uma voz vem de fundo, assim, dizendo que a falta de educação começar a comer antes que todos se juntem à mesa. E aí a Gula pula pra trás e vários espinhos mágicos acertam o lugar que ele tava segundos antes ali, né? Cara, simplesmente, finalmente, depois de uma temporada inteira, quem retorna... Beaco, moleque. Beatriz tá de volta. Então agora sim, talvez eles tenham chance, né, de derrotar a Gula, né? Querendo ou não, por mais que o Otto tá conseguindo comprar tempo ali, é inevitável o resultado final disso daqui. E é muito fofo que ela fala que ela vai se livrar desse cara logo pra poder voltar e o Subaru carregar ela no colo. É muito fofa a relação dos dois, cara. Nem parece a mesma personagem que, né, era tão problemática e complicada na relação ali com os dois tinham no passado, né. Do nada, esse filho da puta do Lai Batenkitos começa, né, tentar, né, jogar esse truque pra cima da Beatriz. Eu fiquei, caralho, como é que esse desgraçado saiu da Beatriz? Ele começa a apontar como a Beatriz era no passado, né? Que tá muito surpreso, né? Com essa situação toda, essa mudança repentina dela, né? Dando coisas de, né, da biblioteca proibida, né? A forma como ela tratava as pessoas, né? Enfim, coisas do passado da Beatriz, né? Como eu falei, né? Antes dessa evolução toda. Eu fiquei, porra, é essa, cara? Que é isso? Quando é que ele descobriu isso? Eu simplesmente esqueci do porquê disso, cara. É inacreditável. Eu do nada me transformei justamente num personagem de ReZero que esqueceu da onde que veio essas memórias, né? A hipótese, né, do porquê ele sabia disso me pegou de surpresa totalmente, que era a coisa mais óbvia do mundo. Assim como um meme, eu realmente esqueci.
E depois de dar todo aquele showzinho, né, ele vai e se abaixa assim, né, fazendo na mãozinha como se estivesse pegando, né, um vestidinho, né, e se cumprimentando assim como uma empregada, né, pro seu mestre, enquanto ele se apresenta ali, o motivo dele saber todas essas coisas sobre a Beatriz e também sobre o Subaru, né, que é o herói destinado, né, ele também fala durante todo o monólogo que ele tem ali, ele revela, né, como se fosse a Ren. Cara, inacreditável, velho, eu esqueci dessa porra. Eu fico brincando tanto quem é Ren, quem é Ren, quem é Ren, que eu esqueci quem é Ren. Puta merda, velho, eu ri muito dessa situação por causa dessa porra. É muito bom, cara, porque eu tava, tipo, fazendo um monte de teoria rapidamente, assim, né? Que caralho ele sabe da Beatriz? Não faz sentido, só que ele comeu algum personagem do passado da Beatriz, tá ligado? De uma época, né, que ela ainda tava lá, ainda tava atrás daquela pessoa, né? E, né, nesses 400 anos, né? E alguma dessas pessoas que interagiu com ela durante esse tempo acabou sendo devorada pela gula. Cara, o mais óbvio eu não pensei. Na Ren, caralho. Que é isso, porra? Pô, aí é foda, cara. Isso obviamente irrita a Beatriz, né? E ela diz ali que jamais poderiam deixar o Subaru encontrar com esse filho da puta, que ele ia fazer justamente isso na frente dele, e isso ia quebrar o Subaru de verdade, o magoando muito. E ela não quer que isso aconteça. Então é por isso que os dois ali vão ter que parar de alguma forma. E com isso, o episódio termina, cara. Como eu falei, um episódio muito bom, bem animado, a trilha sonora tá incrível também, tem momentos bem legais e distintos aqui, né? Enquanto essas lutas, né? Querendo ou não são tão chamativas, mas, cara, essa interpretação dos personagens e toda essa situação que a Gula gera, né, por causa de não saber quem é a memória de quem, enfim, cara, é realmente bem legal, bem construído isso daqui. É impressionante como o Tapei conseguiu fazer todos os acerviços bem legais do seu próprio jeito, né, ser psicopata de forma diferente, cara, muito legal mesmo. E, cara, maravilhoso, né? Acho que todos eles, tirando Regulus, são realmente incríveis e conseguem agregar um pouquinho que seja na história, cara. Realmente fantástico. Curioso pra saber como é que vai ser esse episódio final. Mas agora eu vou entrar aqui na minha preocupação que eu acho que vai acontecer. Eu poderia pegar esse pedaço aqui, né, e reutilizar o que eu falei no final ali da minha live, quando eu fiz o react do episódio. Mas, cara, acredito que ficou um pouco longo demais e eu vou tentar resumir aqui o que eu achei. A temporada tá incrível, eu tô realmente gostando bastante da forma como foram feitas as adaptações aqui, mas por mais que realmente eu tenha gostado da decisão deles terem, né, tirado esses cores que seriam adaptados do arco 6 e levados para uma quarta temporada e não mais permanecendo como conteúdo da terceira temporada, né? Por mais que isso seja bom para a reserva de modo geral, para separar bem as coisas, a decisão de fazer isso vai quebrar totalmente esse ritmo no final desse episódio. Eu tenho certeza, né? Eu não vi o último episódio ainda, mas eu tenho certeza que esse último vai ser ainda mais corrido do que esse daqui foi em alguns pontos. Cara, eles vão ter que resumir para terminar muita coisa. Ainda tá muita gente viva nessa história, cara. Tudo isso para terminar em um episódio só. Você realmente acha que vão conseguir de uma maneira realmente muito boa? Eu tô receoso, querendo ou não, né? Muito pode parecer que, sei lá, a ideia era fazer o cerne das coisas mais principais e importantes ser resolvido nesse episódio 16 e o que ficar de ponta solta corrigido no episódio 17, sabe? Para complementar ali, quando esse episódio seria transitório ali, para resumir e mostrar essas pontas soltas enquanto prepara o terreno para o arco 6, querendo ou não, esse 17 seria fundamental para complementar essa porra desse episódio. E a decisão de mudar essa porra toda, né? Tirar isso daqui para ir para a próxima temporada, vai fazer isso daqui só ser apresentado ano que vem, talvez, né? Se isso for entregue ano que vem, a temporada nova, né? Antigamente foi pensar para ser na semana seguinte, sabe? Querendo ou não, isso fica estranho, né? Narrativamente falando, né? Tá parecendo que faltou coisa, né? Que não pensar direito na distribuição das coisas e realmente é um pouco complicado pro episódio. Não sei se é uma decisão mais sábia fazer esse tipo de coisa, né? Claro, isso aqui é uma suposição minha. Talvez eles realmente consigam entregar de uma forma realmente boa o final da temporada, mas a chance não tá muito alta, não. Pelo menos pra mim, assim, né? Tomara que eu esteja errado e seja um final de arrebentar, tudo muito bem adaptado, beleza? Mas eu estou com receio do rush para entregar o máximo possível nessa porra desse episódio, enquanto o que deveria ser entregue de modo geral vai ficar para a próxima temporada, atrasada devido a essa situação, né, de tomar essa escolha de mover esse episódio 17 para ser, na verdade, o primeiro episódio da próxima temporada, que só vai ser entregue no ano que vem, cara. É complicado, né? Enfim, digam aí o que vocês acham desse episódio. Eu gostei, né, de modo geral. Tô realmente curioso para ver como ficou o último, beleza? Então é isso. Essa é a review desse episódio, mais um episódio muito bom da temporada. Essa temporada vai se tornar, de fato, pelo menos para mim, a melhor. E logo mais eu vou ver o episódio lá na Twitch e depois fazer o último review de episódio
dessa temporada, né? Tentar correr para entregar o mais rápido possível, beleza, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que me apoia, que tá vendo todas essas reviews que eu tô fazendo. Tá sendo muito legal essa experiência. Espero que vocês continuem comigo sempre aí, mesmo que eu acabe não fazendo mais tantos vídeos de ReZero depois, beleza, pessoal? É isso, muito obrigado pelo apoio. Eu vou pedir aos senhores para deixar o like, se inscrever no canal. É possível também usar o hype e se tornar membro. Vejo os senhores numa próxima, pessoal. Até mais, falou!